você está vendo o sol ou a lua, seja muito bem-vindo, empreendedores, ao MegaCast da Megamate. Esse canal foi criado pensando em levar a você conteúdos de qualidade, relevantes para o seu negócio, e num formato inovador. Assim como os programas de rádio, o podcast é extremamente versátil e foi criado para que você possa se informar no momento em que você tiver um tempinho para agregar conhecimento no seu dia a dia, seja o caminho do trabalho ou na academia. Hoje eu vou ter a oportunidade de conversar com um publicitário com mais de 30 anos de experiência que recentemente assumiu a conta offline da Megamate e que vai dividir conosco a sua vivência, experiência e a sua visão futura para o marketing, que é o Marco Kazumba. Marco, seja bem-vindo ao nosso MegaCast. Júlio, é um prazer estar aqui contigo, dividindo essa experiência, nossa experiência, principalmente com essa nova parceria, né, da Spice Up e a Megamate, que eu acredito muito nela e acho que a gente vai ter muitas conquistas juntos. Bacana, Marco. Prazer é nosso. E pra gente começar essa interação, você com 30 anos de vivência nessa área publicitária e do marketing, teve muitas histórias e muitas conquistas. Fala um pouquinho pra gente como é que esse mercado vem se transformando ao longo desses anos. É impressionante. O mercado não só vem se transformando, como o mundo vem se transformando, né? Eu tenho participado de muitos eventos de inovação e tenho dado palestras disso, e eu acho que o mundo cada vez mais nos cobra atitudes muito rápidas. A gente se reinventando sempre, é claro, com foco no resultado, sempre não é uma coisa que você faça porque acha, mas é algo que você planeje, mas você tem que estar atento, muito atento ao que está acontecendo em volta. E principalmente com as marcas. Se você falar o que você fez há 1 ano, 6 meses atrás, pode não funcionar mais. A gente tem que estar constantemente se atualizando, entendendo o mercado, e é o que eu digo lá para a agência. A gente tem que estar sempre atento a esses pontos todos. O estudo e a busca de fundamentos, ela cada vez mais precisa estar aguçada, né, Marco, no nosso dia a dia, para desenvolver as melhores estratégias. Ainda mais vocês que atuam numa agência de publicidade, é preciso achar o melhor caminho ou então o caminho com menos risco para o cliente. Não, isso com certeza. É o que eu digo, planejamento é tudo. Hoje eu digo que eu junto os dois melhores mundos, né? A criação e o planejamento. Então eu consigo olhar os dois lados. Então, ao mesmo tempo que eu me solto na criatividade, eu consigo olhar o futuro com planejar. É você olhar o que você tem, onde você quer chegar, qual o objetivo que você tem que alcançar. Isso é importante a gente estar ligado, né? E constantemente ligado. A gente nunca atinge um grande resultado se a gente for no achismo. Então a gente tem que ter visão, entender não só o nosso cliente, o nosso produto, o nosso serviço, mas entender o ambiente em que ele convive, né? Bacana. E Marco, nessa tua jornada, nessa longa jornada como publicitário, você está debruçado num novo projeto que é a Spice Up. Conta pra gente como é que surgiu essa nova agência no mercado. É muito louco, Júlio. Eu tenho uma agência, né, de mais de 30 anos de mercado, que cresceu comigo, que é a Agência Scala. E um belo dia, a Agência Scala é uma agência tradicional, conhecida no mercado e tal. E um belo dia eu olhei e nessa visão de futuro, eu vi que a minha marca não estava ligado mais com o que nós éramos, o que nós representávamos. Em tudo, até em localização, se você olhar, pensar assim. Eu tô com um novo sócio e eu conversando com ele disse assim, vamos repaginar? E aí surgiu a Spice Up, que foi um desafio pra gente. Claro, como tudo que a gente faz, nós consultamos alguns clientes, perguntamos qual seria o impacto e eles aprovaram a ideia. E aí nasceu a Spice Up, com esse tempero todo que ela tem, e deixou um pouco a Scala com seu tradicionalismo e trouxe toda a inovação que a marca precisava ganhar, né? Esse frescor. Muito interessante, Marco, essa visão de agregar o back to basics que deu certo, né, na tua gestão,
com a adaptação ao novo mundo que traz inovação, transformação e atualização. É interessante a gente saber esse surgimento. E aí eu quero te perguntar, né? Será que pimenta, que é a tradução de spice para a língua portuguesa, vai combinar com mate, pão de queijo e açaí? Vai, Júlio. É ótimo. Essa pergunta é ótima. Sim, claro que vai. Porque esse spice, essa pimenta, né, esse tempero que a gente traz, na intenção é aquecer as vendas e não o paladar, né? Então é aquecer as vendas e trazer um sabor de conquista. Essa é o nosso caminho que a gente tem. E essa é a proposta nossa para todos os clientes. É trazer um tempero novo, uma força nova, algo que tenha um gosto diferente, né? Até porque nós temos isso. A gente curte muito as nossas marcas que a gente trabalha. Eu digo que a gente trabalha com poucas marcas, mas marcas que a gente se apaixona. E a Megamate agora é uma delas. Então a gente já tá curtindo o pão de queijo. Outro dia eu passei lá, fiz uma compra do pão de queijo com doce de leite, levei pro pessoal. O pessoal ficou maravilhado. Quer dizer, essas coisas a gente começa a ter dentro da própria agência para que eles vivenciem o produto, vivenciem o cliente, né? Sem dúvida alguma, essa vivência, ela provoca uma interação no nosso ponto de venda positiva. Porque como o ponto de venda é onde tem o coração da Megamate, é preciso que as soluções que forem apresentadas para os nossos investidores e franqueados realmente gerem valores para eles. E a gente sabe que valor para o investidor é dinheiro no bolso. Eu acho que esse lema que a gente trata na franqueadora, ele precisa expandir cada vez mais para as nossas agências e vocês, por serem entendedores do varejo há tanto tempo, venham a contribuir. E eu acredito que um pouco de pimenta para alavancar o nosso ponto de venda vai cair muito bem. E Marco, dando continuidade aqui no nosso papo, um dos grandes projetos como publicitário que você teve foi o Devassa, que é uma marca carioca e que atingiu uma expressividade em todo o Brasil. Conte um pouco da essência dessa marca para nós e o trabalho que você realizou com muita competência no Devassa. Nós começamos a interagir com a marca Devassa nas franquias, né? Que são as cervejarias Devassa, que era um ambiente de experiência da marca, né? Então a gente falava que o laboratório de experiência da marca eram as cervejarias. E dali tudo saía. Houve uma época que ela foi vendida que banalizou um pouco essa situação quando foi lançada uma cerveja que não era puro malte, que não fazia parte da característica da Devassa na sua história, né? Isso provocou alguma insatisfação nos franqueados na época e nós, como agência, tivemos que administrar isso porque na realidade, a gente trabalhava com a cervejaria em contato muito grande com o franqueado. E o grande trabalho nosso foi tirar um pouco, né, com esse mundo que está, um pouco da sensualidade exagerada que a marca tinha, que no mundo onde a gente tem as mulheres cada vez falando mais alto e com propriedade, não cabia com a marca e dava um coice, que eu digo, negativo para a marca. Então o grande trabalho da agência foi reformular isso e a gente participou, inclusive, desse processo novo quando nós resgatamos a antiga marca, essa cerveja bem loura, que na época existia, foi retirada do mercado e nós trouxemos a marca Devassa para os mercados, né? Então a gente participou desse processo todo. Alguns gestores da marca falavam que eu entendia mais da marca às vezes do que eles, porque como eu já tinha muito tempo, eu já trabalho com a marca Devassa, tem uns 10 anos que eu trabalho com ela. Então, logo que a gente pegou a gente, inclusive, uma posição, a Devassa, quando eu voltei a trabalhar com a marca como marca, né, de cerveja, não como franquia, ela estava, de certa maneira, sitiada ao Nordeste. A nossa agência foi responsável por fazer todas as ações de trade marketing, né, para trazer ela de volta para o Rio de Janeiro. Então, a Devassa, para mim, é uma das marcas que eu gosto muito de trabalhar, ainda gosto, e eu tenho um carinho especial. Como dizia a antiga gerente da marca, né, que agora não é mais, ela está em outros processos, ela está em inovação, ela dizia que é a nossa filha.
né? E eu acho que ainda é minha filha, eu ainda olho ela como essa marca com muito carinho, estou sempre atento ao que acontece com ela. Ainda sobre a Devassa, a gente sabe que um conjunto de produtos era considerado um carro-chefe. E nesse conjunto tinha a Sarará, que era um chopp tradicional feito de trigo e que, na minha opinião, era até o melhor da Devassa. E aí eu queria te perguntar, como você vê tecnicamente uma marca buscando o hábito de consumo através de um produto para se tornar um carro-chefe? A Sarará, ela foi criado um ambiente para ela dentro do ponto de venda muito interessante, porque ela tinha, dos chopps, era a única que tinha um copo especial. Se você lembrava, era um copo alto, né, fino e que abria na boca, né, era topo. Então, das marcas dos chopps, ele era a única que tinha isso, né? Ela tinha realmente todo esse processo de logística dela, que era um pouco complicada, mas ela era adorada pelo público. Então, a marca começou a olhar a Sarará como um dos heróis dela, né? Que é aquele produto que alavanca todas as outras. Ela entrava em competitividade assim com o chopp, a Loura na época, que era o Lager, que era um chopp que era mais... Porque a Sarará tinha um valor, inclusive, maior do que o Lager, né? Que era o Loura, na época que a gente chamava. Então, os chopps, a Sarará era um chopp porque todos os produtos, os chopps da Devassa tinham nomes de mulheres. Era Loura, era Ruiva, era Negra, era Sarará. E a Sarará tinha esse contexto de ser que ela tinha toda uma característica. A Sarará é bem brasileiro, né? Se você pensar, o nome Sarará puxa uma brasilidade. Quer dizer, todos esses pontos, o Cello e o Marcelo do Rio, né, que foram os idealizadores da marca, eles foram muito bons nisso, né, de criar esses produtos que traziam alguma coisa de brasilidade junto com a marca. Isso era muito importante. Então, essa marca, ela puxava tudo. Porque se você pensar a gente fala em Devassa, mas quando você falava em cervejaria, era todo um conceito, né, que nós desenvolvemos juntos, depois de resgatamos, que era a experiência, que a gente chamava de Devassa, que era Beer Experience Devassa. Que não era só os chopps, que eram as harmonizações também. Era toda a experiência que o local te dava, do ambiente, mais os chopps, mais o que eles casavam. E numa época a gente fez até, tipo assim, Devassa para casar. Porque a Sarará casava com que prato? Então as pessoas eram convidadas no seu cardápio a fazer essa harmonização do prato com o chopp. Isso era muito interessante, isso foi alavancando muito. E você marcava todos os cardápios com os chopps que tinham essa ligação, né, no paladar. Quando você tomava um chopp e as pessoas eram convidadas a ter essa experiência ali. Então o Beer Experience, ele tinha vários braços, que os chopps eram os heróis, a Sarará um herói ainda maior, né, apesar dela ter um valor mais alto que os outros chopps, mas ela puxava a venda e ainda tinha essa questão de harmonização, que era muito interessante. A Heineken também é um dos seus clientes. Como é trabalhar com uma marca com expressividade mundial, que atualmente possui cerca de 70% do comércio europeu e que tem como ponto forte a estratégia de marketing, o encantamento e a experiência do consumidor com o produto? Júlio, você sabe, a gente já conversou sobre isso. A SpiceUp, na realidade, ela trabalha com a indústria de bebidas Heineken, né? Que tem o mesmo nome da marca. Então a gente trabalha, na realidade, não só com a marca Heineken, mas com vários produtos da Heineken. E a Heineken é um deles, né? É a estrela, né? Que a gente diz que é a estrela deles. Tem a ver com a estrela mesmo, mas é a estrela, né? Hoje é uma marca consolidada. Então, ao mesmo tempo que ela é fácil, ela é desafiadora. Porque a gente, trabalhando com trade marketing, a gente tem uma marca com esse potencial e, ao mesmo tempo, você tem que sair da caixa com ela. Então, você tem que apresentar soluções que, seja num ponto de venda, seja num evento, seja em alguma interação com o consumidor, você tem que fazer algo que não fique aquém dessa marca. O grande desafio está nas outras, que eu acho assim que é desafiador, que é a Amistel, que é agora a Devassa, que foi comprada, né? Devassa por um malte tropical, a Eisenbahn, a Baden, a Sol,
né? São cervejas do grupo Heineken. Agora, com o lançamento, que a gente está no nosso colo, fazendo o lançamento do refrigerante Fish, que é o refrigerante da Heineken. Quer dizer, é um desafio para a gente, está sendo um desafio maravilhoso para a gente, com ações. Nós somos responsáveis por Rio e Espírito Santo, lançamento no Rio e Espírito Santo, mas a gente já está dando tom para São Paulo, para Minas. O que a gente está fazendo aqui já está sendo olhado como ponto de referência para o que está acontecendo. E é interessante pra caramba, é uma marca desafiadora. É o que eu falo, a gente tem poucas contas, mas contas que nos desafiam, que nos alegram, que nos envolvem. Isso é que é importante pra gente. A parceria Megamate e Spice Up é recente e acreditamos que poderemos colher bons frutos por toda a sinergia que temos de gestão de nossas empresas. Divida conosco a sua visão contributiva para a Megamate fortalecer o seu lado mega de ser. Como eu falo sempre, todas as novas contas pra gente são desafios. E a agência Spice Up vive de desafio. Eu acho que a gente respira a cada dia desafios. Quando a gente conquistou a conta da Megamate, ela é um desafio. A gente olha a marca como um desafio o tempo todo. E essa nossa bagagem carioca, né? O que eu digo, o carioca, o produto, a carioquice, ela é exportável. Todos os estados, se você olhar, a gente, na época de Devassa, a gente fez um estudo disso e a gente achava a carioquicidade em cada cidade, canto do Brasil. Então, por mais que fale do carioca, que a gente fale, mas é uma marca desejável, uma marca carioca é uma marca desejável. Eu acho que a gente vai trazer um pouco disso, a gente já está trazendo, a gente está buscando ainda já as inovações que a gente consegue. A gente, como você diz, eu não falo dinheiro no bolso do franqueado, eu gosto muito que você diz, a gente fala resultado para o cliente. Então a gente está focando muito no resultado, isso é importante, você já deve estar vendo em algumas peças, no que a gente está fazendo em campanha, sem medo de tomar um rumo novo a cada mês, isso é importante. E claro, como a gente falou, rumos que tenham uma base estudada e planejada, mas está sempre impactando o consumidor. Isso é que a gente acha que a gente já está conseguindo e vai conseguir mais ainda a cada passo. E eu acredito que esse envolvimento nosso é uma coisa, como a gente conversou, para 12 anos. Para muito tempo ainda. Isso aí. Um projeto para colher resultado, ele não pode ser somente a curto. Ele precisa ter uma programação e mensurar o resultado com os objetivos que a gente traça lá no início do planejamento. E hoje é indiscutível que atuar no marketing é mais do que essencial o conhecimento em muitos outros estudos, como por exemplo a internet das coisas, como por exemplo blockchain. Como a sua agência, como a Spice Up, está se preparando para essa transformação digital, que é a grande mistura do digital com o físico? Júlio, eu fico muito confortável com as transformações, porque a gente aprendeu, eu principalmente, aprendi a nadar nelas, né? Eu digo isso. A Scala, quando ela foi formada, e você fala de uma agência de 30 anos, né? Nós fomos uma das primeiras agências do Rio a ter um computador na agência. Era uma caixa quadrada, preta, tela verde. Era um Fox. Nem sei se existe essa marca ainda. Era um Fox que a gente usava para você fazia letras para colar. Se a gente falar aí, pessoal mais novo, vai ficar até... Você colava tudo, né? Fazia arte com colada. E você tinha um processo que você configurava o tamanho, fonte das letras, e isso dava saída em algum lugar. E a gente soube que a gente podia ganhar mais tempo se a gente fizesse essa parte de programação dentro da agência. Então a gente contratou um programador, e aí a gente podia ter mais agilidade e mais qualidade se a gente dominasse o processo. E essa nossa história vem assim. Eu sou um cara que eu procuro estar sempre nas feiras de inovação, tá sempre antenado. A agência, por exemplo, eu outro dia surpreendi, a gente fala de IoT, né, internet das coisas, eu surpreendi um amigo meu que eu estava acessando o meu provedor da agência pelo celular.
para pegar um arquivo que um cliente tinha pedido e estava no provedor. Quer dizer, você consegue juntar essa tecnologia e não pode se assustar com ela. Na realidade, é preciso vivê-la. Eu acho que a gente, no momento que a gente começa a olhar isso não como algo que vem para assustar, é uma onda que você vai aprender a surfá-la, né? Não importa o tamanho, esse é o pensamento que você tem que ter. E a SpiceSap, por causa disso, por causa desse DNA que eu trago para ela, eu contagio isso com todos os meus parceiros, né, os que contribuem lá com a agência, e nos nossos happy hours a gente discute muito novidades. No nosso grupo da agência a gente tá, olha, você viu isso aqui? Vocês viram isso aqui? E a gente discute muito isso exatamente para estar imerso nessa mudança a tal ponto que não é um choque pra gente. Muito interessante essa tua colocação quando você fala da primeira transformação de negócio que a tua agência passou, que foi a adaptação publicitária através do computador. É mais ou menos isso que a gente está vivendo, só que numa escala mais tecnológica, muito mais tecnológica e também mais rápida. Então as respostas e o senso de urgência precisam estar aguçados. E claro que, por falar em marketing, na minha visão, é importante essa conjuntura ela andar lado a lado e não somente estratégias focais. É isso que vai fazer com que essa transformação alcance essa visão que você realmente dividiu com a gente. E ainda restam poucos caminhos, falando um pouco de publicidade, onde nós conseguimos alcançar um resultado através do offline em mídias. A Megamart, a partir de 2020, empenhará esforços para maiores investimentos no online. Como é possível ainda traçar uma estratégia efetiva usando um plano de mídia que não esteja no online? Júlio, eu acredito muito que a chegada do online não foi disruptiva para o offline. Eu acredito que as duas tá aí. Eu tive agora no evento WOW, né, de inovação, e se falou muito em transmídia. Então, há o primeiro choque, claro, existem mídias, veículos que realmente sofreram um impacto mais forte, mas eu acredito muito no que a gente chama de on-life, que é a conjunção da mídia offline com a mídia online e as mídias que não estão ainda nessa categoria, que não consegue se encaixar em nenhuma outra categoria, mas que são ações diferenciadas, que aí a gente pode falar de ações guerrilha, que juntos montam esse universo on-life, que a gente chama. Eu acredito muito que as duas mídias se conversam e se complementam. Então, o grande caminho, e são caminhos que as grandes marcas estão tomando, exatamente fazer com que uma mídia converse com a outra e que uma jogue para a outra e que uma venha com a outra. É claro, tendo uma visão do budget que a empresa precisa, mas eu não descaracterizo. Existem ainda oportunidades. O que devemos é ter noção da responsabilidade que ficou ainda maior, tanto para o online quanto para o offline com essa nova situação. Então, isso é que é importante. Sem dúvida, isso que você está falando é o physical. É a união do digital com o physical, ou seja, físico e digital caminhando ao mesmo tempo em busca de provocar a tão esperada experiência do consumidor. Muito bacana, Marco. E conte-nos um pouco, a gente falou que a gente queria ouvir a tua vivência, cara, de mais de 30 anos. Fala pra gente um case que o seu time consolidou conquistas e ganhos nessa tua jornada como publicitário. Vou te dar, eu não tenho problema de falar o nome, mas eu vou te dar um exemplo simples, de uma ação simples, que ela é ao mesmo tempo disruptiva, ela é planejada e ela obtém resultados. Tá? A gente faz há 2 anos o Carnaval de Amistel, aqui no Rio. E a gente trabalhou 3 anos com o Carnaval com a marca Devassa. A gente sabe que a gente tem algumas proibitivas em relação à entrada de marcas durante o Carnaval, né? A venda de marcas. Então, como a gente consegue, e eu falo assim, que eu digo muito assim, a bandeira é a minha cerveja, a minha escolha. No Carnaval, a minha cerveja tem que ser a minha escolha.
Então eu não posso chegar e ter um processo que de repente me coíba disso. Você vai ver que é simples, mas que gera resultado. Às vezes as soluções, elas são simples, mas ninguém viu. E isso gera um grande resultado. A gente tinha essa proibitiva, nós pegamos alguns clientes nossos, cadastramos alguns bares que eram nossos clientes e a gente criou o On The Go para cerveja. O que a gente percebeu? Que cada vez mais o consumidor está comprando a sua cerveja, gelando e colocando no isopor, que é o movimento do isopor, que a gente diz, para poder beber mais durante o carnaval, ficar mais à vontade, sem ter que pagar um custo muito alto. Então o que acontece? Nós chegamos com o Amstel nesses bares e nós criamos uma sacola que tinha o nome, né, o slogan da nossa campanha de carnaval, e a gente tinha pessoas que entravam dentro do bloco e avisavam que ali naquele bar tinha Amstel ao mesmo preço da concorrente, uma cerveja melhor, puro malte, e se você levasse 6 latas, você ganhava uma sacola com gelo para você andar com a cerveja. Ou seja, nós criamos um On The Go para cerveja. E isso vendemos muito durante o carnaval, porque a gente trouxe uma coisa que o consumidor buscava, aí você fala, qual foi o investimento? Gelo e uma sacola. O preço competitivo, não fizemos nenhum absurdo de valor em relação a outra, no mesmo preço, que é a prática praticada no supermercado, e alcançamos o que a gente precisava alcançar com uma ação simples, mas estratégica. Você vê que um case como esse, você percebe o quanto o simples está anos-luz do simplista. Foi um pensamento simples que ocasionou no aumento de valor para aquele investidor. Muitos que estão nos ouvindo são formados em marketing ou estudam o marketing para aplicar nos seus negócios. O que você deixaria de conselho para explorar um marketing que gere resultados para os negócios? Júlio, eu falo uma palavra lá na agência que é inquietude. É a nossa chave. Eu acho que antes de mais nada, não só ser planejador, a gente tem várias palavras, várias coisas, que dentro do marketing a gente tem. Mas eu acho que ser inquieto responde a esse mundo de mudança, responde a você estar sempre se desafiando. Eu acho que isso para um planejador, para alguém de marketing, é o mais importante que você tem que ter. Então tá sempre olhando. As nossas verdades de hoje podem não funcionar daqui a 2 dias. Eu acho que esse processo de inquietude é o principal. É pesquisar, entender, saber do mercado. Isso puxa várias outras palavras que a gente tem, várias outras atitudes. Estamos chegando ao final de mais um MegaCast e hoje eu tive o prazer de conversar com meu amigo Marco Kazumba. Marco, obrigado por você ter dividido aí histórias e experiências. E eu queria que você deixasse uma mensagem para os nossos franqueados e profissionais da marca Megamate. Júlio, franqueados, né, profissionais, é muito bom estar com vocês. Eu acho que é um desafio que a gente vem realizando juntos. Eu acho que esse processo tem 3 pernas, né? Eu digo sempre, é um tripé. É franqueado, agência e colaboradores da própria Megamate. E essa sinergia nossa juntos tem muito para dar certo ainda. E o esforço da gente vai ser sempre olhando, como o Júlio diz, o bolso de vocês. Isso é importante. E a gente está aí para construir juntos. Essa é a grande história. Então é um processo artesanal, orgânico, assim como o mate. Eu agradeço a oportunidade, Júlio. Mando um abraço para todos. Estamos mega juntos, como a gente fala aqui internamente. E hoje, para complementar esse papo que eu tive com o Marco, eu vou ler um texto da Top Trade. O sucesso das vendas no PDV é através de estratégias bem definidas, mas efetivamente o que elas trazem é mais que o número de produtos vendidos e aumento dos lucros. Cria-se uma cultura de vendas que diminui muitos processos de treinamento, merchandising e outras características próprias do PDV. Sabendo qual rotina estratégica é a cara da empresa, os processos passarão a ser mais automáticos e os resultados contundentes.
Este podcast foi editado por Felipe Mux.